E aí, galerinha do É Nóis na Mate, eu sou Jeff Pezeta, professor e mestre em ensino da matemática pela PUC de São Paulo. E nessa aula de logaritmos, aula 4, nós trabalharemos a condição de existência de um logaritmo. É uma sequência da aula 3, só que agora nós temos uma situação diferente. Nós temos aqui, para quais valores de x, nós temos que o log de x ao quadrado mais 3x menos 18, na base x mais 1, é possível. Como é que a gente faz isso? Primeiro, para que um logaritmo exista, o logaritmando tem que ser maior que zero. O logaritmando aqui é o x ao quadrado mais 3x menos 18. Então, x ao quadrado mais 3x menos 18 tem que ser maior que zero. Segunda condição de existência, a base tem que ser maior que zero e diferente de 1. A base, no caso, é aqui, x mais 1. Portanto, x mais 1 tem que ser maior que zero e x mais 1 tem que ser diferente de 1. O que nós vamos fazer? Nós vamos chamar isso aqui de equação 1, esse aqui de equação ou ação 2, né? E nós vamos resolver cada uma separadamente. Ah, como assim, professor? Vamos lá, vamos fazer primeiro essa 1. Vamos lá. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar então esse x ao quadrado mais 3x menos 18, que a gente sabia que tinha que ser maior que zero, e nós vamos igualar a zero e resolver essa equação do segundo grau. O delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, isso vai dar 9 mais 72, o delta é igual a 81. Uma vez que você tem o delta, você vai calcular o x. X é igual a menos b, como o b é 3, menos 3, mais ou menos a raiz quadrada de delta. A raiz quadrada de 81 é 9 sobre 2. E eu vou calcular os dois valores de x somando 9 e subtraindo 9. Menos 3 mais 9 dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. Menos 3 menos 9 dá menos 12. Menos 12 dividido por 2 dá menos 6. Então eu sei que a solução dessa equação é 3 e menos 6. E no que isso vai me ajudar? Vamos ver. Na verdade, isso aqui é uma inequação, né? Eu coloquei igual a zero para resolver o que a gente chama de zero de uma função, tá? Ou seja, eu tenho aqui os zeros como 3 e menos 6. Mas no fundo é uma inequação. Eu tenho x ao quadrado mais 3x menos 18 maior que zero. Eu vou fazer o estudo do sinal dessa inequação. Observe o seguinte, tudo que está acima do eixo x, aqui é como se fosse o eixo x. Né? E então tudo que está acima do eixo x é positivo. Então aqui tudo é positivo. Tudo que está abaixo do eixo x é negativo. Como eu quero os valores de x para que seja maior que zero, então eu vou considerar isso aqui e isso aqui. Ou seja, tá? Isso aqui será maior que zero, essa inequação será maior que zero, se o x for qualquer valor menor que menos 6 e qualquer valor maior que 3. Eu quero saber para quais valores essa inequação é maior que zero, é positiva. Tudo que está acima do eixo x é positivo, tudo que está abaixo do eixo x é negativo. Bom, o que nós temos agora? A base, o x mais 1, tem que ser maior que zero e tem que ser diferente de 1. Então, o que eu tenho? Se x mais 1 tem que ser maior que zero, o 1 que está somando passa subtraindo. O x tem que ser maior que menos 1. Se o x mais 1 tem que ser diferente de 1, o 1 que está somando passa subtraindo. 1 menos 1 é 0, o x tem que ser diferente de 0. Eu vou representar isso numa reta. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma reta onde o x vai ser maior que menos 1. Está aqui, maior que menos 1. Mas ele tem que ser diferente de 0. Observem que aqui as duas bolinhas são abertas. Por quê? Porque eu estou falando maior que 0. Tá? Os valores de x que façam com que o y seja igual a zero, ou com que essa inequação seja igual a zero, eles não valem, então a bolinha está aberta. A mesma coisa aqui, os valores de x dessas inequações, tá? Eles são maiores que zero. Se é maior que zero, é bolinha aberta. E aqui a bolinha aberta, porque o x tem que ser diferente de zero. Só fazendo uma observação que eu não falei, tá? Quando eu quero fazer o estudo de sinal de uma inequação do segundo grau,
Como o coeficiente A é positivo, tá? Eu vou fazer a parábola apontada para cima. Em uma equação de segundo grau, ou numa função de segundo grau, você representa uma parábola. Do primeiro grau, você representa como uma reta. Então, como o coeficiente A é 1, a parábola está apontada para cima. Eu tenho primeiro a condição de existência do logaritmando, tá? O logaritmando, como ele tem que ser maior do que zero, isso vai acontecer quando tiver à esquerda do menos 6 ou à direita do 3. Ou seja, qualquer valor de x, tá, que eu colocar menor que menos 6 ou maior que 3, esse logaritmando será maior que zero. Por exemplo, se eu colocar no lugar do x o menos 8 e colocar aqui, isso aqui vai dar maior que zero. Se eu colocar no lugar do x o 7 e substituir o x por 7, isso aqui vai dar maior que zero. Então eu determinei a condição de existência do logaritmando. A condição de existência da base, que eu estou chamando de 2, tá? O que acontece? Eu sei que o x tem que ser maior que menos 1, então os valores de x que eu determino aqui tem que ser maior que menos 1, e eu sei também que tem que ser diferente de zero. Então, ó, menos 1, 0 aberta, eu pinto tudo para a direita. O conjunto solução desse logaritmo é a intersecção da condição de existência do logaritmando com a condição de existência da base. A intersecção da situação 1 com a situação 2. A intersecção é aquilo que tem tanto na condição de existência do logaritmando, quanto o que tem na condição de existência da base. Então repare que a condição de existência para que esse logaritmo exista é qualquer valor de x maior que 3. Por quê? Porque tem que ser um valor de x que satisfaça as duas condições de existência, tanto o logaritmando quanto a base. Eu não posso aceitar, por exemplo, valor menor que menos 6, porque valor menor que menos 6 satisfaz apenas o logaritmando. Eu não posso aceitar valores entre menos 1 e 3, porque valores entre menos 1 e 3 satisfaz apenas a condição de existência da base. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a intersecção, os valores de x que satisfazem as duas condições de existência, logaritmando e base. Conclusão. Então nós sabemos que o logaritmo de x ao quadrado mais 3x menos 1 na base x mais 1 existe apenas para valores de x maior que 3. Qualquer valor que eu colocar no lugar do x maior que 3, esse logaritmo vai existir. Se eu falar que o x vale 3, já não existe. Por quê? Porque é maior que 3, né? Então se eu falar que o x vale 3, eu não vou ter essa condição de existência aqui, por exemplo, satisfeita. Tá? Se eu falar que o x vale, 2, também eu não vou ter a condição satisfeita. Por quê? Se eu colocar no lugar do x o 2, eu não vou ter, por exemplo, esse logaritmando com a condição satisfeita. Então, para que esse logaritmo seja possível, somente com x maior que 3. Ok? Se você quiser saber mais sobre logaritmos, é só acessar o nosso canal. Tem uma playlist de logaritmo com mais exercícios para você resolver. Ok? É Nós na Mate, simplificando a matemática para você.